Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Essa aula é uma aula para o 9º ano do Ensino Fundamental 2. Nós hoje vamos continuar falando sobre funerais e religiões. Eu já peço que vocês se inscrevam. Se você é meu aluno, por favor, se inscreva. Então, vamos iniciar hoje, continuar, na verdade, o nosso conteúdo. Vamos iniciar pelo ritual de funeral dos hindus ou do hinduísmo. Tá? Então, vamos lá fazer um panorama geral do que acontece no ritual hindu. Primeira coisa, quando uma pessoa, um hindu morre, acontece um banho naquele corpo e a unção com óleo, certo? Então, acontece ali o banho ritual e unção com óleo. Os homens são normalmente envolvidos com panos brancos e as mulheres casadas com panos coloridos, tá? E aí o corpo vai receber uma guirlanda de flores de manjericão e pó de sândalo, vai ser polvilhado nesse corpo. Normalmente o hinduísmo tem a cremação como fundamental, certo? Para eles é muito importante que o corpo seja cremado para liberar a alma do Atma, né? Fazer essa liberação da alma do corpo. E o filho mais velho ou o parente mais próximo é sempre a pessoa que vai ter a honraria de atear fogo na pira funerária, que é a fogueira onde se deposita o corpo do morto em cima, para que ele se incinere e se torne cinza. E após isso, as cinzas, elas são jogadas no rio Ganges, certo? Tem um erro aqui em português na palavra cinzas. Os hindus, eles são reencarnacionistas e transmigracionistas, certo? Aqui a gente vai ter imagens de um corpo masculino, veja, envolvido num pano branco, e aqui um outro corpo ao chão ali, num pano colorido, provavelmente o corpo de uma mulher, conforme a gente estudou. Aqui a gente vai ter a construção da pira funerária. Aqui nós vamos ter uma pira funerária. Se você der um zoom nessa imagem, vocês vão até ver aqui o pé da pessoa que está sendo cremada. E aqui nós vamos ter uma foto de várias piras funerárias. Essa aqui foi uma situação ocorrida durante a pandemia, agora 2, 3 anos atrás, onde eram feitas muitas piras ao mesmo tempo lá na Índia, inclusive causando até preocupações com a saúde respiratória das pessoas. Aqui, pessoal, nós vamos ver corpos que são jogados no rio Ganges. Percebam aqui corpos sendo jogados no rio Ganges, sem ser o mais comum é queimar e jogar as cinzas, mas também existem momentos em que as pessoas jogam o corpo. E esse rio, por ser sagrado, a gente vai perceber que mesmo ele estando assim nesse estado de sujeira, as pessoas vão lá e tomam banho, porque o rio Ganges, para os hindus, é um rio sagrado e isso aqui, para eles, não vai interferir ali na questão da espiritualidade e religiosidade deles. O luto dos hindus ele vai durar de 10 a 13 dias. E aí, uma curiosidade, algo muito interessante, é que o hinduísmo, diferente da maior parte das religiões, não tem o preto como a cor do luto, mas é o contrário, o branco é a cor do luto para o hindu. Para eles, o branco vai representar o abandono da vida, né? No caso das viúvas, as viúvas sempre ficam usando o branco. Os familiares próximos no momento do velório vai usar branco e as viúvas, até que se casem de novo, vão usar branco. Tá? Então, vai ficar usando o branco, porque o branco vai representar o abandono da vaidade, da sexualidade, da vida conjugal. O branco também é considerado a cor da pureza e vai marcar a transição da mulher para um estado de vida mais voltado ao serviço espiritual, oração e meditação, um estado de maior pureza. A gente vai ver agora um pouco sobre o funeral budista, certo? Então, quais são os principais pontos de um funeral budista? Lembrando que o budismo tem muitas características do hinduísmo. Buda era hindu, logo muitas características do budismo a gente vai encontrar no hinduísmo, né? Então, a preparação do corpo. O corpo é sempre tratado com muito respeito e buscando estar ali no máximo silêncio, tá? Em muitas tradições, evita-se tocar no corpo imediatamente após a morte, para permitir que a consciência se desligue
gradualmente do corpo físico, para que a morte possa acontecer por inteiro, porque a gente sabe que a gente, quando morre, não morre de uma vez. As células, elas permanecem, algumas vivas por mais tempo do que outras, então, por muito tempo, aquele corpo budista ele não é tocado para que a pessoa termine o processo de morte dela, na verdade. O corpo pode ser vestido com roupas simples ou com as roupas tradicionais do budismo, no caso, se a pessoa for um monge, né? Ou alguém que seja muito voltado à religiosidade. Os budistas, eles são reencarnacionistas. Então, nos velórios dos budistas vão acontecer recitação de sutra, normalmente o sutra do coração ou o sutra do diamante, e com o objetivo de ajudar a alma a se desapegar da vida terrena e encontrar paz para que ela possa, então, renascer, certo? O velório budista, aqui a gente vai ter o velório, essa imagem é de um velório de um monge. Então, percebam que é um ambiente muito decorado, muito bonito, né? Não é um ambiente de simplicidade, como a gente viu entre os judeus, entre os muçulmanos na aula passada. Ao lado aqui a gente vai ter uma pira funerária do budismo, onde, como já está fogo ali, a gente pode deduzir que a pessoa morta já foi depositada ali. Os budistas costumam colocar os restos mortais, as cinzas, em pequenas urnas funerárias, e muitos desses restos mortais vão ficar nas casas das pessoas, né? Trazem as cinzas para as casas e montam pequenos altares ali de veneração, até que essa cinza seja colocada no lugar onde a pessoa queria, mas é possível que as pessoas fiquem com alguns dias com essas cinzas. Então, como símbolos de um ritual funeral budista, a gente vai ter, por exemplo, a flor de lótus, que vai simbolizar a pureza e o renascimento espiritual. É muito comum encontrar flor de lótus em velórios budistas. Velas, né, para representar a iluminação e sabedoria para aquela alma. E alimentos e flores e incenso também são oferecidos para garantir os méritos espirituais para aquela pessoa que acabou de desencarnar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o ritual Yanomami, indígena Yanomami. Vamos começar pelos Yanomamis. Então, para o Yanomami, a morte ela não é vista como alguma coisa natural, tá? Eles acham que a morte é causada sempre por forças espirituais e feitiços de outros grupos. Então, a morte ela não vai ser algo encarada com naturalidade, é sempre culpa de alguém. Quando alguém morre, todo mundo fica em luto coletivo e eles são bem enfáticos nesse sentido, com muito choro, muitas lamentações e alguns rituais ali vão ser realizados para poder honrar aquele morto e aquele corpo, né? O corpo do falecido é sempre cremado em uma fogueira. Todas as pessoas presentes, todos os utensílios dessa pessoa que morreu também vão ser queimados junto com ela, porque eles acreditam que a pessoa vai precisar dos utensílios dela, aonde esse espírito estiver. E também isso evita que o espírito do morto fique preso ao mundo, porque não tem mais nada dele aqui, então ele precisa seguir para o mundo espiritual. A próxima parte dessa aula eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque é um tema delicado, mas é um tema que a gente precisa falar sobre ele, né? Então, após coletar as cinzas, né, dessa pessoa que foi cremada, os restantes dos ossos são cuidadosamente coletados e enterrados, e a cinza ali ela vai ser misturada com um mingau de banana e vai ser consumido ali entre os integrantes daquela tribo. Então vamos entender por que os Yanomamis fazem esse processo de endocanibalismo. O que é endocanibalismo? É quando uma tribo se alimenta do corpo de alguém próximo ou daquela mesma tribo. Endo significa dentro. Então, o endocanibalismo é praticado porque eles têm uma crença que é muito melhor que o meu parente morto habite dentro do meu corpo,
que sou uma pessoa que o amava muito, do que deixar os restos do meu parente ser devorados por vermes. Mas aí a gente precisa compreender também que quando a gente fala sobre essa antropofagia, ela é simbólica, certo? Não é que a pessoa vai comer toda a cinza ela vai ser pulverizada em cima ali daquele alimento e vai ser uma alimentação simbólica, certo? Não é uma para as pessoas não vão ali encher a barriga com os restos mortais de seu parente. E o nome desse ritual é o Renu. Inclusive, tem uma grande pesquisadora, que é uma professora da Universidade de Brasília, que pesquisou essa tribo, e ela que vai falar que existe uma pulverização da cinza dos mortos a um mingau de banana, ou seja, uma pitadinha ali só para fazer aquele ritual de endocanibalismo para que o parente que morreu possa ser honrado pelos seus entes queridos que ficaram aqui, certo? Então a gente termina a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.